Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo que vocês vão ver a seguir trata-se de uma aula gravada, já tem um tempinho que essa aula aconteceu e eu precisei, nesses primeiros minutos de gravação, conversar um pouquinho com os alunos sobre cronograma, entrega das atividades, o contexto das atividades também e esclarecer algumas dúvidas. Por conta disso, precisei fazer um corte aqui no vídeo, coloquei direto no conteúdo mesmo, para não expor nenhuma informação sensível que tenha passado ali pela gravação que foi disponibilizada para eles, ok? Dito isso, espero que vocês gostem e qualquer coisa, sigo à disposição aqui nos comentários. Nós vamos falar sobre padrões de projeto, que é um tópico que a gente chegou a mencionar no Momento Online passado. Vocês devem se lembrar de quando nós estávamos tratando da metodologia XP, falamos um pouquinho do Scrum também, que é comum, afinal faz parte do Manifesto Ágil, que nós tenhamos um código sem proprietário. A ideia é que o nosso código seja coletivo, que todo mundo consiga trabalhar nele, que não seja só uma pessoa ali a responsável por determinada funcionalidade, que todo mundo possa, a qualquer momento, trocar os arquivos e seguir o desenvolvimento, tendo essa alocação dinâmica entre as tarefas, a equipe, o time inteiro e por aí vai. Só que isso tudo só é possível se seguirmos determinados padrões. Afinal, se cada um fizer de um jeitinho, assim como estava lá no final dos anos 90, né, que a gente viu que cada autor estava testando sua metodologia de desenvolvimento, cada um aplicando suas técnicas, muitas coisas em comuns, outras particularidades um tanto quanto diferentes, a gente viu isso nas metodologias, o mesmo se reflete aqui nos padrões. Então, já deixando claro, tá, gente, desde o início, esses padrões que nós vamos ver não são regras que vocês têm que seguir do início ao fim da carreira de vocês. Não, esses padrões são ferramentas. Junto das metodologias ágeis, desenvolvimento ágil, que a gente viu lá no passado, semana passada, são coisas que vão se encaixar muito bem em determinadas situações, mas nem tanto em outras. E a ideia é que vocês usem isso para facilitar, para que vocês consigam atingir determinado objetivo, que vocês não tenham nenhum problema. Se isso aqui vai atrapalhar vocês no desenvolvimento, então não se utiliza. Tá? Por que eu estou falando isso? Apesar de ser um pouquinho radical de dizer, olha, tem padrões de projeto, mas nem sempre a gente vai utilizar. Porque vai ter situações de projetos em que vocês não vão estar como um time. Talvez vocês estejam trabalhando sozinhos nesse projeto e não seja um projeto lá tão grande, seja um projeto simples, bem pequeno e que não faz sentido vocês aplicarem todas essas regras apenas para ter uma padronização, porque isso pode levar, querendo ou não, a um atraso na entrega do sistema. Então, padrões de projeto é uma coisa que nós temos como uma ferramenta e nós temos três principais, que são os padrões de criação. Dependendo do local, vocês podem ver isso aqui aparecendo como padrão criativo, alguma coisa do tipo, tá? Porque é um termo em inglês, né, pessoal? E depois na tradução pode vir uma forma de se expressar diferente, mas a ideia é se tratar de coisas que são criadas, tá? A gente vai entender um pouquinho mais disso aí logo logo. Nós temos também padrões estruturais ou estruturas. A gente for seguir mais ou menos essa ideia de padrões de alguma coisa, então seria padrões de estrutura. E nós temos padrões comportamentais. Os nomes desses padrões, pessoal, eles meio que auto se definem, tá? Se tratando de padrões de criação, nós estamos lidando com padrões que vão lidar com a criação, olha só, de objetos de forma mais flexível
e reutilizável. E sim, essa questão de padrões de projetos, eles não estão pegando tanto a ideia de padrões de sistema, tá, gente? Uma arquitetura ou algo do tipo. Eles estão pegando padrões de projetos orientados ao objeto. Essa palavra aqui é extremamente importante. Porque se vocês pesquisarem por padrões de projeto Java, talvez vocês se debatem, vocês encontrem, vocês acabam dando de frente com outros conceitos, com outras práticas, com outras formas de se padronizar o projeto, mas falta esse trechinho aqui que eu acho que é importante a gente complementar. São padrões de projetos orientados a objetos. Então, todos esses padrões aqui vão envolver a estrutura da orientação ao objeto, sendo então os padrões de criação, a criação dos objetos, os padrões estruturais, que vão se concentrar na composição, na estrutura de classes e objetos. A ideia é que a gente crie mais estruturas aqui, tá? E mais complexas. E os comportamentais, como vocês já devem imaginar, envolve o comportamento. Tá? Mais especificamente ali, a comunicação entre esses objetos. A ideia aqui, pessoal, é se concentrar em como os objetos vão interagir entre si e como vão ser distribuídas as responsabilidades entre eles. Se a gente falar assim, obviamente, só teoria, talvez as coisas não fiquem tão claras, mas aí a gente vai para a prática e vocês vão conseguir visualizar melhor cada uma dessas estruturas, tá? E aí, se tratando de padrões de criação, nós temos vários, vários mesmo, mas ali no conteúdo tem alguns específicos, eu dei uma rápida consultada para ver quais que são abordados para vocês, para a gente se concentrar nesses mesmo, tá? Então, um dos primeiros que aparece lá para vocês é o Factory Method, ou método de fábrica, método de fabricação, pode-se dizer assim, junto do Abstract Factory. Acho interessante a gente comentar, pessoal, que os dois padrões até então têm essa palavra-chave, né? Factory. Por que a gente tem essa palavra factory aparecendo em ambos? Porque o factory remete a uma fábrica. Uma fábrica costuma produzir coisas. E como a gente está lidando aqui como criação de algo, é como se tivesse uma fábrica de criação de alguma coisa. Então, é mais ou menos essa a ideia do padrão, tá? Que a gente crie coisas para organizar melhor o nosso projeto. Já os padrões estruturais envolvem as estruturas. E nós temos, para vocês lá no conteúdo, aparecendo dois carinhas também, que é o Composite, que seria, no português, um padrão de estrutura composta, uma composição. E nós temos um outro carinha que aparece, que é o Adapter. Coisa adaptativa, né, pessoal? Um adaptador que vai adaptar algo. E além desses dois, nos padrões estruturais, tem mais dois nos padrões comportamentais, que vão ser o state. Esse termo state aparece bastante, por exemplo, lá no JavaScript. E nós temos também o observer. O state, pessoal, é quando é o estado de alguma coisa. Aqui a gente costuma falar, às vezes, a palavra status. Como é que está o status de determinada coisa? Como é que está o status do pedido? Como é que está o status da entrega? Mas a gente está se referindo ao estado, tá? Mas vocês podem utilizar o termo status para assimilar com esse conceito de state. Enquanto o observer, ele vai agir como uma classe observadora, por assim dizer. Ele vai ficar monitorando se alguma coisa aconteceu ou não. Certo? Então, nós temos 6 padrões para a gente analisar, 6 projetinhos para a gente criar e entender como funciona todos esses conceitos.
E vamos começar pelo Factory Methods, afinal é o primeiro que aparece lá no conteúdo de vocês. Então vamos voltar aqui para o NetBeans. Vamos fazer a criação de um novo projeto, Java with Ants, Java Application. Acredito que aqui vocês não devam ter nenhuma dúvida, né, pessoal? Afinal, vocês já viram como fazer a criação de projetos Java, mas só relembrando. Quando a gente vai fazer a criação de um projeto, nós temos essas opções que vão ser as coisas que vão estar rodando por baixo do Java. Se a gente vai utilizar Java with Maven, o meu compilador vai trabalhar junto do Maven, o Gradle também vai ser ali um outro compilador que vai estar trabalhando junto, mas esses dois carinhas são complexos demais para a gente começar a gente desenvolver os nossos projetos Java, já que eles possuem o gerenciamento de pacotes, que é um conceito que a gente não vai adentrar ainda. A gente não vai trabalhar com bibliotecas ainda. Nós queremos trabalhar com códigos Java puro. Nós vamos construir toda a estrutura do projeto, todas as classes e tudo mais. Então é o Java básico com a estrutura básica que não depende de um gerenciador de pacotes. Então vai ser o projeto mais leve possível. Por isso, Java with Ants, Java Application. Nome do projeto. Para facilitar depois na hora de vocês encontrarem, e até para mim também ficar depois registrado o que a gente viu, o que a gente não viu, caso a gente não consiga ver tudo hoje, eu vou colocar o nome do projeto, o nome de cada um dos padrões que a gente vai ver, tá? Então, o Factory Methods vai ser o primeiro. Então, só para a gente complementar aqui, Project Name, Factory Method, exemplo. E percebam que ali embaixo ele já criou minha classe principal, baseado, já está apontando aqui minha classe principal com esse nome, tá? Vai tudo aí agora para o NetBeans Projects, mas depois eu vou pegar todos esses arquivos e mandar lá para nossa pastinha da turma para subir para o GitHub, tá? Fiquem tranquilos. E finish. Prontinho. Factory Method exemplo. Utilizei o espaçamento ali para separar o nome do projeto, ficar mais legível aqui em cima, mas isso não vai interferir em nada na criação. Aqui ele vai seguir aquele padrão de camel case, ele vai ter as letras maiúsculas nas palavras compostas, o resto tudo minúsculo, sem nenhum espaçamento, caractere especial, seguindo os padrões de projeto. Ok? E bem, pessoal, aqui no nosso Factory Method, ou método de fábrica, fabricação, a gente fornece uma interface para criar objetos, permitindo que as subclasses decidam quais objetos criar. Então, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, aqui de como isso funciona, vamos supor que a gente esteja desenvolvendo um jogo eletrônico e a gente precisa criar diferentes tipos de inimigos. Acho que é um conceito que todo mundo consegue acompanhar. Daí, para cada inimigo, nós vamos ter um comportamento específico. Vocês provavelmente, se já jogaram um game, vocês sabem que cada inimigo deve ter o seu comportamento específico, algumas características similares e por aí vai. Então, para isso, nós vamos utilizar o padrão do Factory Methods. E o primeiro passo é a gente justamente começar com essa interface de inimigo, já que a ideia do Factory Method é a gente fornecer uma interface. Então, o primeiro passo, criar uma interface. Botão direito do mouse, pessoal, New Java Class, nós vamos criar então aqui no Class Name a classe Java, que vai ser composta então como uma interface para a gente, que vai ser inimigo. Na verdade, aqui eu errei. Botão direito do mouse, New, não tem interface aqui? Java Interface, perfeito, está aqui. Inimigo. Senão eu tenho que editar toda a classe depois. Inimigo, finish. Tem aqui então a minha public interface inimigo. Consegue aumentar a resolução da tela um pouco? Vamos ver. Eu acho que a resolução é possível. Vamos ver. Configuração, exibição. Ai, meu Deus. Melhorou? Aí sim. Beleza. Qualquer coisa me avisem, tá? Não se acanhem. E aqui, pessoal, como a gente está fazendo um exemplo, tá? Vamos fazer uma coisa bem simples. A gente sabe que o nosso inimigo pode ter várias ações dentro de um jogo eletrônico, mas para esse caso aqui, vamos pegar uma coisa bem simples, que vai ser o método atacar.
esse método eu não vou definir nenhum encapsulamento, se vai ser private, se vai ser protect, se vai ser public, eu vou colocar só void atacar, porque é uma interface. Não faz muito sentido eu aplicar todo esse encapsulamento aqui. Agora, quando eu for criar uma classe que vai ser representada por um objeto posteriormente, aí sim faz sentido eu criar todo esse encapsulamento para tornar meu ambiente mais seguro, ok? E se algum de vocês estivesse perguntando, sim, vocês podem apagar os comentários para deixar o código mais legível, mais fácil de ler. Só cuidem para não apagar o pkg, caso algum de vocês esteja fazendo aí, porque isso aqui vai tirar a referência desse arquivo e ele não vai conseguir ser localizado pelos outros componentes do projeto em Java, certo? Agora, nós vamos implementar duas classes concretas que vão representar diferentes tipos de inimigos, tá? E só para a gente ter aqui uma leitura mais fácil e a gente conseguir distinguir um do outro, eu vou criar um inimigo forte e um inimigo fraco. Assim fica bem claro, a gente não precisa ficar definindo que tipo de inimigo é esse. Então, o inimigo fraco é que é uma classe mesmo, tá, gente? Não é uma interface. E um inimigo forte. Limpo meu código. E perfeito. Se eu tenho uma interface, pessoal, e eu quero usar essa interface dentro de uma classe Java, eu tenho uma palavra-chave que é para juntar esses dois carinhas aqui dentro do Java. E essa palavra-chave é implements. Quando eu vou implementar uma interface dentro de uma classe que já existe. Então, as coisas que existem até então lá no meu inimigo vão passar a existir aqui também no meu inimigo forte, por exemplo. Então, vou chamar aqui meu inimigo. E para que as coisas comecem a funcionar, a gente já viu que a gente tem um erro aqui, né? E se eu clicar com o botão do mouse, olha só, ele vai pedir para eu implementar todos os métodos abstratos ou tornar inimigo forte abstratos. O que isso vai significar para a gente? A gente implementar em inimigo fraco o método atacar que tem na interface inimigo. Então aqui a gente vai utilizar o public void, agora sim veio o encapsulamento, atacar, que é o mesmo atacar que eu tenho aqui. Só que ele vai ter suas particularidades no meu inimigo forte. E depois no meu inimigo fraco também. Ok? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Só uma saída, system.out.println, e um texto. Claro que numa situação real vai haver aqui vários cálculos para que a gente consiga realmente definir como é que vai ser o ataque desse inimigo. Mas a gente não está fazendo um game, a gente está só pegando um exemplo para mostrar como esse padrão funciona na prática. Então, o meu inimigo forte está atacando de forma poderosa. Aí, esse é o carinha. Vocês vão ver que ainda vou ter um alerta dizendo, olha, deixa eu passar o mouse aqui para ler com vocês o alerta. Ó. Add override annotation. Pessoal, o que é o override? Tá? Eu confesso que eu demorei muito tempo, quando eu estava estudando Java, para entender realmente o que esse carinha fazia. Mas vamos pensar o seguinte. Eu estou implementando a interface de inimigo. Meu inimigo tem o método atacar. Só que olha só, eu só tenho o método atacar, eu não tenho aquela saída, o system.out que eu implementei, que é o comportamento que esse método vai ter. Então, se eu estou escrevendo como é que vai ser esse comportamento desse método, dessa função em uma outra classe, eu preciso reescrever, entre aspas, esse método. Daí que vem o termo override, que é para eu fazer a reescrita do método atacar que eu tenho definido. Logo, override.
E prontinho, o nosso inimigo forte está 100% pronto. Eu implementei a minha interface de inimigo, eu reescrevi o método de atacar, e aqui eu tenho uma particularidade do meu inimigo forte. É uma classe concreta, uma classe isolada, que está implementando a interface que já existe, e eu posso construir meus objetos de forma mais independente com as minhas subclasses decidindo quais objetos elas querem se criar posteriormente, certo? E agora, pessoal, no inimigo fraco, você já deve imaginar o que a gente vai ter. Exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer a implementação do meu inimigo ou ter um erro. Isso porque eu ainda não estou tornando meu inimigo fraco inimigo. Eu preciso chamar tudo que a interface inimigo tem, que no caso é o método atacar. De novo, simplificando aqui, vamos fazer apenas uma saída, int ln. E aqui nessa saída, a gente vai ter algo como inimigo fraco atacando de forma simples. A gente tem uma diferença bem distante de um para o outro. E lembrando, override, afinal estou reescrevendo esse método. Essa reescrita em inimigo forte e essa reescrita no meu inimigo forte, fraco, né, não vou interferir em nada nesse void que está aqui. Ok? Agora, a gente pode criar uma classe que vai ser a nossa fábrica de inimigos. É aí que o nosso padrão vai começar a funcionar. Como que vai funcionar isso, pessoal? Botão direito do mouse, new, já que a gente vai criar uma classe, então Java Class, fábrica de inimigos. E a minha fábrica de inimigos vai ter um método public criar inimigo que vai me retornar um inimigo, um objeto inimigo. Neste caso aqui, dá a entender que é a nossa interface, né? E é mais ou menos essa a ideia. Eu só vou precisar passar aqui o tipo. O tipo de inimigo que eu quero criar. E se o tipo que eu estou passando for igual, equals, fraco, a gente vai retornar um novo inimigo fraco. Se não, se for tipo, ponto, forte, retornamos um inimigo forte. Se não, tá? Aí a gente não vai ter nenhuma dessas opções sendo acionadas, a gente pode acionar um erro, tá? Como system.out.println dizendo, olha, tipo de inimigo inválido, tá? Mas o mais adequado, seguindo então a ideia de seguir esse padrão de projeto, seria a gente passar um tratamento de exceção, algo como throw new legal argument exception. Isso aqui seria a prática real mesmo, tá? Mas, enfim, vocês não precisam se preocupar com esse trecho agora, porque acredito que vocês não tenham visto ainda os tratamentos de exceções. É uma coisa que a gente vai ver mais futuramente, ok? Gente, até aqui tá fazendo sentido para vocês ou não? Tá muito confuso, complicado?
Gente. Ah, que bom. Espero que faça sentido, tá? Eu sei que ainda é o primeiro exemplo e até então tem muita prática aqui forte dos conceitos de orientação a objetos e vocês podem se sentir um pouco perdido quanto a esses conceitos, principalmente por conta do Java, tá? Mas faz parte, é isso aí mesmo. Quando a gente tiver dois padrões lado a lado para comparar, aí vocês vão ver realmente o quão forte vai se salientar cada um desses padrões, tá? Então agora aqui a gente tem o nosso método para criar o nosso inimigo. Aqui ele traz para a gente, né? Olha, de repente converte para um switch esse teu if, teu else, mas não é interessante para a gente, tá? É um alerta, ele é amarelo, vocês não precisam se preocupar, é só uma sugestão da IDE. Isso aqui não é um erro, ok? Aí, como já temos isso implementado, vamos rodar esse programa, que a gente já implementou até então com essas classes isoladas. Vou limpar aqui o nosso método main. E aqui nós vamos fazer uma fábrica de inimigos. Fábrica. E fábrica. Opa! Fábrica inimigos. E depois disso, pessoal, aqui dentro ainda, nós vamos usar esse objeto fábrica inimigos para criar os nossos inimigos. Ficou faltando o new aqui. Eu sou um pangaré mesmo. Aí. Agora sim. Vamos usar esse método para criar os nossos inimigos. Como que a gente faz isso? Como é que ficou o nosso método? A gente acessa o nosso objeto, fábrica, que é o que a gente instanciou aqui, e isso vai nos dar acesso a tudo que a fábrica de inimigos possui, que é o método criar inimigo que a gente implementou. Olha só, tá aqui ele. E eu preciso passar um tipo, que vai ser uma string. Se vai ser fraco, ou se vai ser forte, ou se for qualquer outra coisa, erro. Nesse caso, vamos colocar um fraco para começar. E isso aqui vai retornar o que, pessoal? A gente definiu lá atrás, na fábrica, que eu vou ter o retorno de um inimigo. Então, armazena essa variável aqui dentro de um objeto e inimigo 1. Fábrica criar inimigo fraco. A mesma coisa a gente faz com o inimigo 2. Porque com o inimigo 2 a gente vai ter um exemplo diferente. A gente vai definir o inimigo forte. E por fim, a gente tem que usar isso, né? Criamos ali o nosso inimigo e tudo mais, vamos usar o método atacar. De quem que é o método atacar? É do nosso inimigo. Mas, se eu tenho um inimigo forte ou se eu tenho um inimigo fraco, eu vou ter diferença ali nas minhas saídas de dados. Então, inimigo 1 ponto atacar vai me dar uma saída. Enquanto inimigo 2 atacar vai me dar uma outra saída. Só que percebam que no uso eu tenho exatamente a mesma escrita. Eu tenho ainda um objeto inimigo, inimigo 2, dois objetos inimigos. Nós temos a única diferença, a criação desse inimigo, se ele é fraco, se é forte, e eu tenho os mesmos métodos, atacar. Executei esse projeto, e olha só, inimigo fraco atacando de forma simples e inimigo forte atacando de forma poderosa. Dois inimigos totalmente diferentes, duas classes totalmente diferentes, mas que foram implementadas de acordo do padrão que eu defini. Se eu quero criar inimigo tal ou tal. Criei aqui como se fosse uma interface para eu conseguir manipular melhor essa criação e não ter que ficar definindo, olha, inimigo fraco instancia objeto inimigo fraco, inimigo forte instancia objetos de inimigo forte. Senão meu código ia ficar bem despadronizado, né? Ia ter que ficar assim, inimigo. Ai meu Deus, inimigo fraco instancia. E daí eu faço a mesma coisa com forte. E eu perco todo o meu padrão de projeto porque eu estou tendo que definir todos esses dados
no meu código, saber de cor todas essas informações. Então, a ideia desse padrão do Factored Method é justamente isso: criar os meus objetos, criar inimigo, através de alguma característica ali que eu vou passar, alguma informação, mas no fim do dia, ter o mesmo objeto. Tá? Inimigo 1, inimigo 2 são mesmos objetos, mas criados de acordo com uma seleção de if-else que a gente definiu aqui na nossa fábrica de criar inimigo. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Muito difícil, muito complexo? Faz sentido para vocês? Não faz? Concordam? Discordam? Aí sim, Samuel, aí sim. Beleza. Agora o próximo, pessoal, vai ser interessante para vocês, principalmente porque ele faz parte da atividade número 3 que vocês têm que realizar. Essa é uma das opções que vocês têm para aplicar de padrão, que é o Abstract Factory. Tá? Então vamos criar um projetinho aqui novo, Java Within, Java Application, Abstract Factory. Finish. Criou aqui o nosso projetinho. Perfeito. Vamos limpar um pouco nosso código e começar a implementação. Gente, na fábrica abstrata, Abstract Factory, a gente fornece uma interface para criar famílias de objetos relacionados sem especificar suas classes concretas. Como assim? Vamos supor ainda nessa ideia de jogo, tá? Desenvolver um jogo. E a gente precisa criar diferentes tipos de personagens. A gente tem que criar heróis, a gente tem que criar monstros, criar alguns NPCs, personagens ali comuns. E cada tipo de personagem terá uma fábrica específica que será responsável por criar os objetos relacionados a esse tipo. Então, vai ser mais ou menos parecido com o Abstract Factory, tá? Mas com algumas particularidades. O primeiro passo é similar. A gente define primeiro uma interface, não uma classe, uma interface chamada personagem. Se a gente tivesse num sistema convencional, por exemplo, a gente poderia definir aqui uma interface pessoa e aí depois criar outras pessoas, obviamente, né? Dependendo daquele contexto. Se for, por exemplo, um banco, colocar um gerente, colocar um caixa ou coisa do tipo, tá? Então, aqui no nosso personagem, mesmo esquema, pessoal. Void executar ação. Uma coisa bem simples, só para a gente conseguir ilustrar essa abordagem. Esse método aqui poderia crescer bastante, e ele vai crescer depois nos outros objetos, mas, óbvio, vamos trabalhar com os exemplos simples para a gente conseguir economizar bem o tempo e ver todos os padrões ainda hoje. Executar ação. Tem a minha interface? Bora criar nossas classes. Mesmo esquema que antes. Tá? A gente vai criar duas classes concretas que vão representar diferentes tipos de personagens. Nesse caso ali eu comentei o herói e monstro, acho legal a gente trabalhar com esses carinhos porque dá para ver uma grande diferença entre eles. Então eu vou ter a minha classe herói e eu vou ter a minha classe monstro. Vou limpar os comentários. Nosso código ficar mais limpo. E mesmo esquema, pessoal. Tem a minha classe concreta, eu quero que a minha classe tenha o mesmo método lá do meu personagem. Tem as mesmas características, tem as mesmas ações, tem o mesmo tudo. Então, o meu herói vai implementar personagem. E o que eu vou ter aqui? O método public void executar ação e uma saída, né? System.out.println, uma coisa bem simples. Herói executando ação especial. Override, já que eu estou reescrevendo esse método, né?
E no meu monstro, mesmo esquema. Implements, personagem, override, porque eu vou reescrever um método. Que método é esse? Public void executar ação. System.out.int ln. E aí, o que a gente quer? Monstro executando ação assustadora. Uau! Só para a gente ter um texto bem claro, bem diferente um do outro. Agora, a gente vai criar a interface que vai fabricar tudo isso. Botão direito do mouse sobre o nosso projetinho, nosso pacote. Java Interface. E aqui nós vamos ter o fábrica personagem. Fabricar personagens diferentes, certo? Só que essa fábrica ela vai ter apenas aqui o personagem. Método criar personagem. Um método. A gente está trabalhando aqui em formato de interface. Tá? E depois disso, vem duas classes concretas para essa fábrica. Fábrica monstro. Fábrica herói. Por que a gente vai ter, pessoal, nessa situação, uma interface interagindo para a gente? Para a gente não ter que fazer aquele processo de if, else, if. Tá? Porque aqui a gente está separando cada vez mais, criando mais arquivos, moldes, para a gente trabalhar com essa orientação a objetos. Se a gente deixar tudo concentrado em um arquivo só, como a gente fez aqui, então a gente está seguindo o padrão do Factory Method. Se a gente quiser seguir o padrão do Abstract Factory, a gente vai criar uma interface fábrica e aí gerar as outras fábricas posteriormente, como a gente está fazendo aqui. E aí a fábrica de herói vai implementar o quê? Implements, fábrica personagem. Método override, para a gente reescrever. E o que o meu método criar personagem vai fazer nessa situação? Retornar um novo herói. Por que ele vai retornar um novo herói nesse contexto? Porque é uma fábrica de herói, o nome da minha classe. Então eu tenho que criar heróis. A mesma coisa se repete na minha fábrica monstro. Eu implemento a interface, fábrica personagem, e a minha fábrica personagem vai ter o método reescrito, que é o método public personagem criar personagem, return new monstro. Aí está. E agora vem a criação do nosso programa, para a gente rodar tudo isso, né? Então eu instancio aqui fábrica personagem, fábrica herói, new, fábrica herói. Olha só que curioso, pessoal. Lá no começo, vocês estavam trabalhando com tipos de dados onde vocês precisavam definir um tipo de dado aqui e esse mesmo tinha que repetir aqui, não é? Agora vocês estão vendo situações em que isso não é necessariamente uma regra. Vocês podem definir aqui uma interface, já que vocês sabem qual é que é esse conceito, e depois a classe concreta para vocês terem um tipo de molde gerado no final. Então aqui a gente vai ter uma fábrica de herói. Depois, a gente pode criar o nosso personagem, herói, através de fábrica herói,
ponto criar personagem. E o nosso herói vai executar uma ação, né? É isso que a gente fez até aqui. Então, ele executa uma ação. Aí vai ter o herói executando uma ação especial. Fábrica personagem, fábrica monstro, para a gente ver o outro exemplo agora. New, fábrica monstro. De novo, personagem, nome do meu objeto, monstro. Poderia ser qualquer um, tá? Estou seguindo aqui só para deixar uma leitura mais fácil para vocês do código. E a minha fábrica monstro, meu Deus do céu, o que saiu aqui? Fábrica monstro, aciona o método criar personagem. Métodos iguais, né, gente? Personagem, criar personagem, mas vindo de objetos diferentes, que são fábricas diferentes, que vai nos levar a um personagem diferente, mas ainda é um personagem. Então, executar a ação, executei o meu código, o que eu vou ter? O herói executando uma ação especial com os caracteres todo quebrado por causa do Java, e o monstro executando uma ação assustadora. Então, o que a gente consegue observar, pessoal, nesses dois padrões de criação? Eu tenho uma estrutura relativamente, tá? E põe relativo nisso, mais simples aqui, mas eu dependo de uma fábrica que vai ter um if else relativamente extenso, dependendo do tamanho do projeto, para que eu consiga diferenciar um e outro. Já no meu Abstract Factory, eu crio as minhas fábricas de forma isolada, crio meus personagens de forma isolada e depois eu comunico tudo isso. Então, não fica tudo em um único local concentrado. Ele fica com vários arquivos, coisa bem versátil para a gente conseguir trabalhar da forma que a gente quiser, com classe que a gente quiser, no momento que a gente quiser, quebrando um pouco a nossa dependência de outros recursos, tá? Enquanto aqui a gente acaba sendo um pouquinho mais, mas bem pouquinho mesmo, dependente em alguns critérios, tá? Pode dizer então que a gente criou aqui a nossa família de objetos relacionados, sem precisar especificar as classes concretas, tornando o código mais flexível e fácil de entender. Ok? Gente, tranquilo padrões de criação? Dica para o pessoal que ainda não fez atividade número 3, tá? Se estiver achando muito confuso, estiver queimando os neurônios aí pensando muito, depois vocês podem pegar esses códigos e tentar se basear para construir o projetinho de vocês, tá? Não estou dizendo que Abstract Factory é a resposta certa da atividade 3. Longe disso, tá? Mas se for, vocês têm um códigozinho para se basear. Gente, vimos aqui então os dois padrões e, de novo, são padrões que a gente recorre quando os nossos projetos se tornam muito complexos. Quando um projeto que é orientado a objeto precisa de uma padronização para a gente organizar melhor os nossos conteúdos. Nem sempre vocês vão aplicar isso aqui. Nem sempre vai ser necessário aplicar isso aqui. Uma situação muito clara em que vocês não vão aplicar esses conhecimentos é em um projeto que não é orientado a objetos. Um pouquinho raro, mas ainda existe, tá? Então, vocês acabam não utilizando essas práticas, vocês adotam outras. Estou trabalhando em um projeto orientado a objetos, mas eu só tenho um objeto, usuário. Vou aplicar o Abstract Factory nele? Não faz muito sentido aplicar um padrão de orientação a objetos quando vocês só vão trabalhar com uma classe que vai levar o objeto de vocês. Afinal, vocês estão fazendo mais coisa para pouco resultado. Convém muito mais trabalhar diretamente com a classe, tá? Então, de novo, são ferramentas e vocês têm que saber a hora certa de usar e não utilizar, certo? Novo projetinho para a gente ver o nosso outro padrão, que vai ser agora o Composite. É o Composite, né? É Composite. Deixa eu só renomear esse projeto aqui rapidinho, gente. Rename.
Também é o nome da pasta. Aí. Eu comecei ali colocando exemplo, daí eu não vou mais colocar exemplo, enfim. Composite, pessoal. Aqui, o que nós temos do Composite, o nosso padrão estrutural composto? Ele permite a gente tratar os objetos individuais e os grupos de objetos de uma maneira uniforme, como se fossem uma única entidade, por assim dizer. Ele vai representar uma hierarquia de objetos e uma estrutura em árvore. Gente, estrutura em árvore, estrutura de dados. Lembro que vocês provavelmente já viram em algum momento lista, fila, pilha. Tinha uma outra estrutura lá que é a estrutura de árvore, onde os objetos individuais, os grupos de objetos são tratados de forma, palavra talvez um pouquinho fora do vocabulário de alguns, tá? Até porque a gente não usa muito isso no dia a dia, mas é polimórfica, tá? Esse é o termo certo, que remete ao polimorfismo, que muda de forma, tá? Então, para a gente exemplificar isso, vamos supor que estamos desenvolvendo um sistema de arquivos, tá? Um sistema de arquivos hierárquico, que eu acho que é a forma mais simples da gente representar esse carinha, onde nós vamos ter pastas que podem conter outras pastas e arquivos. Sabe esse gerenciador de arquivos que vocês usam no computador de vocês? Mais ou menos isso. Vamos implementar uma ideia parecida com isso, tá? Então, para começar, a gente vai precisar criar uma interface que vai ser o nosso componente. Interface, componente. E o nosso componente vai ter um método só que vai ser imprimir, tá? O imprimir eu estou remitindo que ele vai imprimir na tela um texto para a gente, tá? É porque realmente me faltou um termo melhor agora, porque o exemplo que eu estou tentando montar aqui na cabeça. Então vai ser imprimir por enquanto. E nós vamos criar duas classes. Olha só o padrão que a gente está seguindo, né, pessoal? Cria uma interface, cria depois algumas classes, que vão ser as classes concretas. Então aqui nós vamos ter a nossa classe arquivo, que vai representar um objeto simples. Tá? Simples, objeto, arquivo. Aqui eu vou ter, o que eu tenho de característica dos meus objetos, né? Private, encapsulamento, string nome, para eu ter o nome do arquivo. Posso ter outras informações, como um private, double, tamanho, para representar o tamanho do arquivo, private, string, tipo, para representar o tipo de arquivo, uma extensão dele, mas aqui vamos simplificar. Método construtor, string nome, e this.nome igual a nome. O NetBeans gera essas coisas pra gente, tá, gente? Se a gente utilizar aqui o Ctrl espaço, se eu não me engano, ou era Alt espaço, ou botão direito do mouse. Direito do mouse, ó. Era Alt mais Insert. Insert Code, ele gera pra gente os getters, setters, o construtor, mas eu acho mais conveniente a gente escrever isso aqui pra gente visualizar bem o que está acontecendo. Tá? Getters e setters eu não vou gerar, porque a gente já tem um método que a gente vai manipular, só vai ser esse daí mesmo, que vai ser o public void imprimir. Será que os gets e sets seriam tanto quanto inúteis, já que eu não vou manipular isso, tá? Então não faz muito sentido. E aqui, pessoal, system.out.println arquivo, dois pontos, mais nome. Para a gente imprimir o nome do arquivo, essa variável do meu objeto. Só que, é claro, para o meu override funcionar, tem que implementar a interface que a gente construiu de componente. Então, arquivo implementa componente. E aí eu vou ter esse método imprimir à minha disposição para poder trabalhar com ele. Certo? Esse foi o nosso arquivo. Agora, a gente vai fazer o nosso objeto composto. É aqui que começa a brilhar esse padrão de composite, composição, uma coisa composta. E a estrutura também, né? Porque aqui, pessoal, já que eu vou ter uma estrutura de arquivos, eu vou implementar a classe pasta.
Porque os arquivos ficam dentro de pastas. Todos os arquivos de vocês ficam em pastas, tá? Até mesmo a área de trabalho de vocês, do computador, do Windows, é uma pasta no sistema de arquivos. Então, faz sentido que eu tenha uma pasta para conter todos esses carinhas. A minha pasta aqui também vai implementar o componente. Elements Components. E eu vou ter uma coisa parecida lá com o meu arquivo, que toda pasta também tem o nome. Não é private, é private. Aí. Eu vou ter ainda, pessoal, a lista de componente. Gente, por que eu tenho uma lista de componentes? Porque o que pode ter minha pasta? Ela pode ter arquivo e ela pode ter outras pastas. É assim que funciona a nossa estrutura de arquivos, né? Lá área de trabalho de vocês, desktop, vocês têm alguns arquivos que vocês deixam atirados, alguns atalhos e também pastas. Vocês criam novas pastas ali. Por isso a gente tem que criar aqui uma lista que vai representar isso, certo? Public pasta string nome para nossa estrutura. is.nome igual a nome. Gente, no nosso método construtor aqui, a gente não vai pedir um vetor, tá? A gente vai usar o que a gente já tem aqui. Os nossos componentes. Vetor não, numa lista, tá? Que vai ser o nosso array list. Aqui a gente tem uma situação, pessoal, que é parecida com o que a gente estava vendo antes. Lembram que nós estávamos criando anteriormente um tipo de objeto aqui, daí lá no final tinha outro? Mais ou menos a mesma coisa neste cenário. Aqui, o meu array list é o outro, enquanto eu estou criando aqui o meu list, tá? Lembrando que isso são coisas implementadas pela classe do Java, tá? Isso é uma coisa interna do Java. Então eu preciso acionar o pacote do Java que tem esse recurso, essa classe para eu utilizar. Como que eu faço isso? Botãozinho, fica aqui marcado o item que está marcado em vermelho, lâmpadazinha, e a de um import do Java util. Façam isso para os dois e tudo certo. Ok? Ainda tem um erro aqui na nossa pasta, porque a gente não implementou os métodos. A gente já vai fazer isso, tá? Bom, tenho então os meus atributos, tenho o método construtor, hora de fazer o nosso método de adicionar componentes. Componente. Recebo um componente, adiciono na minha lista. Bem simples. Lembrando que o método add, pessoal, é um método que já tem implementado dentro da estrutura de dados das listas. Isso significa que basta chamar o método add. E o headset vai desligar quando eu falar isso. Pronto, voltou. Basta chamar o método add e a própria estrutura de dado do list vai se encarregar de adicionar esse recurso e fazer o balanceamento da minha lista. Afinal, uma estrutura de dados que precisa apontar para outros dados, enfim, tem vários detalhes técnicos quanto a isso, e para a gente não se preocupar nada com isso, list vai ter o método add à nossa disposição. Ok? E para remover, public void remover componente, vocês podem querer tirar algum arquivo da nossa estrutura. E está tudo bem. Vamos precisar de um componente. Os meus componentes, a minha lista de componentes, vai chamar o método remover, remover esse componente que eu apontei. Gente, acho interessante a gente comentar só um detalhezinho antes da gente continuar, tá? Eu sei que se tratando de projetos que vocês veem em Momento Online, que vocês
Ai, meu Deus. Depois vocês pegam lá do GitHub, baixam códigos que vocês têm acesso, vocês tentam se basear por eles para criar os outros projetos de vocês, e é normal isso no começo, tá? Todo mundo fez. Eu fiz, todos os tutores aqui começaram fazendo isso daí, para a gente começar a pegar a mãe, entender o que está acontecendo, tá? Faz parte do aprendizado. A questão é, quando a gente está colocando os nomes, é comum chegar a algum ponto em que vocês querem trocar o nome de alguma variável para alguma coisa que seja mais conveniente para o projeto de vocês, e às vezes vocês se perdem nisso. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, componente com letra maiúscula remete à minha classe componente ou a minha interface componente. Nesse caso, é a nossa interface componente onde está o meu cursor do mouse, ok? Componente com letra minúscula é um nome que eu estou dando para essa variável para eu tratar dentro da estrutura do meu método. Então, estou chamando ela aqui, né? É o que eu estou apontando. Então, em algum momento vai ser passado um componente para mim. Eu vou tratar ele com esse nome genérico. Pode ser qualquer um. Eu posso chamar ele de C, se for o caso, e colocar aqui C também. Não é uma regra eu chamar ele de componente. Estou fazendo isso para deixar uma leitura mais fácil para vocês. O que vocês não podem confundir de jeito nenhum essa altura do campeonato é a questão das caixa alta e caixa baixa. Outro detalhe, o plural e o singular. O plural aqui eu estou utilizando para minha lista, para representar esse tipo de dado. Poderia ter colocado outro nome, lista de componentes. Também seria válido, tá? Mas para deixar um pouco mais clean o meu código, eu estou querendo utilizar poucos termos aqui, para não começar a escrever palavras muito compostas, extensas demais. Então, só cuidem esse detalhe, tá? Porque eu sei que é comum de acontecer ainda, e eu acho importante lembrar para vocês prestarem atenção nisso, tá? E por fim, para concluir a nossa pasta, o override que estava faltando, né? Que é a gente reescrever. Qual era o método mesmo? Imprimir. Public void imprimir. Esse método que a gente definiu lá na nossa interface componente, nós vamos reescrever agora. Só que como que a gente vai fazer isso, pessoal? Ai, meu Deus do céu, eu tenho uma estrutura, né? Eu tenho uma pasta que tem componentes dentro. Gente, a gente resolve isso com um laço de repetição, para a gente não ter que ficar fazendo um script muito extenso. Coloca um for. Lembram do for, né? E aí no meu for, eu vou ter um componente. Vou chamar de componente. Vai vir de componentes. Eu estou fazendo aqui o for mais simples possível em termos de código, mais otimizado para economizar o máximo de linha. Vocês poderiam fazer um int igual a 0, e aí pegar o tamanho de componentes, ponto jaize, ponto length, agora não me lembro qual era o método, length? Não, jaize, é isso aí. Enquanto ele for maior do que outro i, maior do que meu i, e por aí vai. Cada um tem o seu jeitinho de escrever o for, tá? E não tem problema, não tem certo e errado, tem o que funciona melhor para vocês. Para deixar o meu código um pouco mais limpo, eu vou fazer essa escrita assim, tá? Porque dessa forma, para cada item da minha lista de componentes, eu vou atribuir um componente, e esse componente, esse objeto componente que eu tenho para cada item da lista, eu vou imprimir, chamar o método imprimir, que vai exibir aquelas informações que a gente já sabe. E claro, é interessante aqui também passar um nome da pasta na nossa saída. Olha só que interessante. E perfeito. Tem isso aqui agora prontinho para ser executado. Vamos montar a estrutura do nosso projeto principal aqui, nosso programa principal, e começar a rodar o nosso script, tá? Não se preocupem com esses alertas. De novo, os alertas são sugestões da IDE.
do ambiente de desenvolvimento integrado de vocês. Se ele está amarelinho, é uma sugestão, é só um alerta mesmo dizendo, olha, tal coisa aqui, poderia ser isso, poderia ser aquilo, não está sendo usado, está sendo usado, coisas do tipo. Vocês podem ignorar os alertas, o que vocês não podem ignorar são os erros, tá? Então, prontinho, vamos criar o nosso método principal. Não, Samuel, não. Ele vai começar a partir da lista mesmo. Assim, ó, a primeira posição da nossa lista, qual é que é? É o 0. E depois a gente tem o 1, depois o 2, depois o 3. Ele vai seguir a ordem da lista, tá? Ele começaria citando o último objeto instanciado se fosse uma pilha e não uma lista. Tem uma diferença na hora de inserir os dados de um para o outro, tá? Nesse caso da nossa lista, ele vai pegar o primeiro mesmo, ok? A gente vai ver agora aqui na prática, David. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Ah, não, não, não. O que tem antes, olha só, é só o nome da pasta. A minha pasta tem uma lista de componentes de outros arquivos e tudo mais. Então eu começo passando o nome da pasta e aí depois eu faço o meu for. Understand, ok. Vamos lá, pessoal. Componente, interface de componente, pasta 1. Vou criar uma nova pasta. E aqui eu vou chamar minha pasta de documentos, que nem tem no Windows mesmo, tá? Seguir mais ou menos a ideia. As pasta com P maiúsculo. Aí, perfeito. Depois, pessoal, componente pasta 2. Também vou criar uma nova pasta. Agora uma pasta de imagens. Imagens. Perfeito. Temos nossas pastas prontas. E agora, vamos criar alguns arquivos, tá? Ainda como componente. Componente arquivo 1. Vai ser igual a um novo arquivo e não mais uma pasta. Esse arquivo que eu vou ter vai ser o relatório.docx. Tá? Docx, pessoal, o documento do Word, documento de texto que a gente escreveu ali, tudo mais. Componente arquivo 2. New arquivo. Esse aqui vai ser foto 1. JPG. Eu vou criar um arquivo 3, que também vai ser uma imagem, só que vai ser foto 2 PNG, só para a gente ter uma diferença aqui um e outro, tá? Nada demais. Agora que eu tenho minha pasta, tenho os meus arquivos, mas todos como objetos criados, chegou a hora de juntar tudo. Na minha pasta 1, eu vou adicionar componente. Lembra que a gente criou esse método? Adicionar componente. Eu preciso passar um componente. Que componente vai ser esse? Arquivo 1. Por que eu estou passando o meu... Peraí, adicionar componente. O que houve aqui? Adicionar componente. Não, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Adicionar componente arquivo 1 na nossa pasta 1. Porque é aqui que eu vou guardar meus documentos. Então o docx faz sentido estar dentro da minha pasta 1. Na minha pasta 2, o que eu tenho? Adicionar componente. Na minha pasta 2, pessoal, eu vou ter meus arquivos de imagem. Sendo assim, arquivo 2 e arquivo 3, porque estes representam imagens. Seguindo, eu vou criar um componente pasta principal igual new pasta meus
Não. Área de trabalho. Melhor, desktop. Vamos criar aqui a nossa desktop, a área de trabalho que eu tanto estava falando até então. Aí no nosso desktop, pasta principal, eu vou adicionar componente pasta 1 e também a pasta 2. Peraí que eu fiz alguma coisa de errado. Deixa eu ver aqui. Pasta public. Ele implementa o componente. Uhum. Ué, por que tá dando erro? Deixa eu ver aqui. Componente, daí recebe um componente, adiciona o componente. Não, mas não é para estar em componente, é para estar dentro da pasta. Nada a ver isso daí. Ele está apontando erro. Não tem problema. Deixa eu seguir aqui. Deixa eu ver se não é só um projeto ali, um clean já vai resolver. Aí por fim, né? Pasta principal imprimir. Pasta principal imprimir. Tá aqui o nosso método. Então, clean aqui, clean in build. Método adicionar componente. Ó. Tá, só que isso aqui não faz sentido tá aqui. Por que tu tá aqui? Tá, vou fazer diferente então. Deixa eu ver o que ele vai dizer aqui. Agora tu foi, né? Então tá, vou deixar aqui como pasta mesmo, em vez de componente. Mas isso aqui não deveria estar acontecendo assim, não. Deixa eu ver se agora vai rodar. E foi, olha só. Pasta desktop, pasta documentos. Arquivo, relatório docx, da minha pasta de documentos. E a minha pasta imagens, foto 1, foto 2. Para deixar mais suave a visualização, acho que é interessante fazer um pequeno ajuste aqui. É só para a gente colocar uma separação. Com essa separação aqui, a gente sabe onde terminou essa estrutura. Agora a gente executa e olha lá. Pasta desktop, ela tem a pasta de documentos, tem o meu arquivo relatório docx, tem a pasta de imagens, que tem foto 1 e foto 2, e é isso aí. Certo? Se a gente parar para analisar, pessoal, é mais, vamos dizer, mais compacta essa estrutura em comparação aos métodos factory, que a gente tem lá o factory methods, o abstract factory, bem mais fácil do que os padrões de criação, em termos de arquivos que vão ser exibidos, tá? Depois desse carinha aqui, ai meu Deus, será que vai dar tempo de mostrar tudo? Vamos ver. Nós vamos ter um adaptador, gente, o adapter. Esse carinha aqui, padrões estruturais, adapter. Antes de tudo, né, pessoal? Ficou entendido o que a gente fez aqui no padrão Composite? Faz sentido para vocês? Não faz sentido? Entendi absolutamente nada? Não sei o que está acontecendo? Lembrando, tá, gente? O padrão Composite, ele é para a gente tratar os objetos individuais e os grupos de objetos de uma forma uniforme, que é o que a gente aplicou aqui.
Se está tudo certo, vamos para o próximo. O próximo, pessoal, adapter. Qual que é a ideia dele? A ideia do adapter é que a gente converta a interface de uma classe em outra interface esperada pelos clientes. Assim, a gente permite que as classes incompatíveis consigam trabalhar juntas. Daí o nome adapter, adaptador, porque a ideia é a gente adaptar alguma coisa para que as coisas funcionem. Um exemplo muito prático sobre isso é players de música, tá? Players de arquivos de música. A gente tem vários formatos, vocês devem conhecer, MP3, nós temos formato WAV, por exemplo. E acho que a gente pode trabalhar num sistema que precise reproduzir esses formatos de áudio, por exemplo. Poderia também ser um editor de imagem, um visualizador de imagem que trabalhe com formatos diferentes. Seria mais ou menos a mesma ideia, tá? Mas imaginem que esse software ele somente suporta, pensando então em um player de áudio, arquivos de som, que ele só suporta a reprodução dos arquivos no formato MP3, mais nenhum, só isso. Então, para lidar com essa situação, a gente aplica o padrão do adapter para adaptar os outros formatos ao MP3. Como que a gente faz isso? Primeiro passo, interface. Como vocês já estão pegando o jeito, né? Reprodutor áudio. E o meu reprodutor áudio vai ter o método reproduzir. Vai reproduzir, obviamente, o meu áudio, meu arquivo de som. Depois disso, classe concreta, pessoal. Vamos criar nossa classe Java Class reprodutor áudio MP3. Vai representar, claramente, o reprodutor do áudio para o formato MP3. Aí, nesse reprodutor MP3, qual que é a primeira coisa que a gente faz aqui, que a gente já viu até então em todos esses projetos orientados a objetos? Implements. Tem meus dados. Private string arquivo. A gente conta que esse arquivo estava na estrutura dos nossos arquivos do projeto passado. E public, reprodutor áudio MP3. O que é isso? O nosso método construtor. Aí o this.arquivo vai ser igual a arquivo. Precisamos finalizar aqui então com... Ai, o meu implements não saiu, peraí. Reprodutor áudio. Agora sim, o nosso método, né, pessoal, reproduzir override public void reproduzir. System.out int ln reproduzindo arquivo MP3. Aqui o nome do arquivo. Int. Aí. Agora, temos o nosso reprodutor de MP3. Beleza, mas a gente quer trabalhar com os outros tipos de arquivos também. Então agora nós vamos criar uma outra interface. Interface. Vai ser o nosso reprodutor de áudio avançado. Meu reprodutor de áudio avançado vai definir o contrato, por assim dizer, né, entre aspas, para a gente reproduzir formatos de áudios avançados como o WAV, que é um desses formatos. Então, reproduzir WAV.
Pronta a minha interface. Classe concreta. Tá dando erro aqui, deixa eu ver. Por que tá dando erro? Reproduzir, reproduzir. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Depois a gente vê isso. Era só salvar. Então, meu reprodutor de áudio avançado está pronto. Vamos criar a classe para esse carinha. A classe a gente vai chamar de reprodutor áudio WAV. E aí, para os outros formatos, a gente seguiria mais ou menos a mesma ideia. Essa classe vai implementar o reprodutor áudio avançado, que a gente acabou de construir a interface. Novamente, pessoal, novamente, private, string, arquivo, public, reprodutor, public, reprodutor áudio WAV, string, arquivo, método construtor padrão. Is.arquivo igual a arquivo. E o override, depois do método construtor, vai ser o nosso public void reproduzir WAV system.out.println reproduzindo arquivo WAV e aí o nome do arquivo. Agora, pessoal, o que a gente tem aqui? Nós temos o nosso formato MP3, o nosso reprodutor de áudio MP3 que está bombando, está funcionando, porque ele utiliza o reprodutor áudio que funciona, essa é a ideia do programa. Nós temos o áudio avançado, o WAV também aqui, que está utilizando isso, que é um outro formato, até então não suportado pelo programa. Agora a gente vai criar a classe adaptadora, que é daí que vem o nome desse padrão de projeto, que vai implementar a interface do reprodutor áudio, mas internamente vai utilizar o reprodutor áudio avançado para tornar possível a reprodução dos arquivos WAV. Então, como que fica isso na prática? Cria nossa classe, vou chamar aqui de adapter, de adaptadora, reprodutor áudio WAV, finish. O meu adaptador precisa implementar o reprodutor áudio. Não áudio avançado, tá, gente? É o reprodutor áudio, porque é esse aqui o que funciona. Private reprodutor áudio avançado. E aí eu vou ter o meu reprodutor WAV como um objeto. Se eu tenho um objeto, vocês já sabem, né? Vou ter o método construtor. Reprodutor áudio WAV, string arquivo. Que arquivo vai ser esse, né? Esse reprodutor WAV vai ser igual, esse carinha aqui, tá, gente? Esse carinha aqui dessa classe. Vai ser igual a um novo reprodutor áudio WAV, ou seja, estou aqui passando um objeto áudio WAV de uma classe concreta que a gente já implementou e que vai receber esse arquivo que eu preciso adaptar. Então aqui eu estou passando o meu arquivo cru WAV para meu reprodutor WAV, que é do meu reprodutor áudio avançado, adapter reprodutor áudio WAV.
Então, meu adaptador está recebendo isso. E no meu override, a gente sabe que a gente precisa ter public void reproduzir WAV. System.out.println reproduzindo. Não, desculpa, pessoal, desculpa, é reproduzir aqui. É reproduzir. A gente está usando o reprodutor out. Reproduzir. E aqui a gente não tem uma saída, porque a gente já tem isso aqui implementado. Com o meu reprodutor WAV, que é esse carinha aqui, eu vou ter acesso já a um arquivo WAV, né, que a gente já passou. Então é só eu chamar reproduzir WAV. Ele vai entender, porque ele está recebendo isso. Agora, vamos ver esse carinha rodando, né? Fizemos toda essa gambiarra, criamos lá uma parte isolada para MP3, uma parte isolada para o WAV. Definimos então que o WAV não roda no programa. Então criamos essa classe adaptadora que vai pegar o meu WAV, jogar ele num reprodutor, fazer essa adaptação para que as coisas funcionem. Então meu adapter.java, minha classe principal, vai conter o seguinte: reprodutor áudio, nossa interface inicial, reprodutor MP3, new reprodutor áudio MP3. O que a gente vai passar aqui, pessoal? Uma música MP3. Show. Agora, o meu reprodutor MP3 vai reproduzir esse som. E a gente vai ter a saída disso. Aqui embaixo, reprodutor áudio, mais uma vez. Só que dessa vez, reprodutor WAV. O outro formato, aquele que é incompatível. Em vez de eu chamar o reprodutor de áudio MP3, que é o que roda até então, eu vou chamar meu adaptador para ele resolver esse problema de conversão, porque eu não tenho suporte ao WAV. Então, o meu adapter reprodutor áudio WAV vai entrar com uma música WAV, reprodutor WAV vai reproduzir esse carinha. Percebam a escrita do código, pessoal. Eu tenho pouquíssimas mudanças de um para o outro. Se eu quiser ser técnico, né, eu tenho nomes diferentes dos meus objetos, mas até aí tanto faz, tanto fez. Mas aqui no meu new eu tenho só uma chamada diferente. Em vez de um reprodutor de áudio MP3, eu chamo a classe correspondente ao tipo de arquivo que eu quero trabalhar. É aqui que a gente está tentando lidar com os padrões de projeto. A escrita do código posteriormente na nossa classe principal, tá? Executamos e tá lá, reproduzindo arquivo MP3, música MP3, arquivo WAV, música WAV. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Certo, vamos que só falta mais dois, tá? Gente, eu sei que hoje o momento online tá bem puxado, tá? Tá bem prático a coisa, mas com calma a gente vai conseguir chegar lá, tá? Pode falar, Samuel, tô vendo, tô olhando aqui o chat. Classe áudio avançado, a nossa interface, só tem um reproduzir WAV, um método que a gente vai depois reescrever. A gente reescreveu ele aqui, ó, no reprodutor WAV. Ele reproduz o arquivo WAV. Fiz uma pausa porque eu achei que eu ia espirrar. Perfeito, perfeito. Nossa, bastante coisa mesmo. Vamos lá, mais um projetinho. A gente tem o state, que é o que representa o estado, comportamento interno, né? E nós temos o observer. Se eu não estou enganado, esses dois
clicar lá na atividade 3 de vocês, tá? Esses dois do Abstract Factory. Um a gente já viu. Faltam esses dois. Novo projetinho. Nome da nossa aplicação. Gente, já que a gente está seguindo essa ideia aí de reprodutor de música no Adapter, aqui a gente tem uma situação perfeita para o state, que é o status de reprodução da nossa música. Então vamos trabalhar com essa ideia, tá? Ter o sistema de reprodução de mídia, que aí pode ter vários estados, como reproduzindo, pausado, parado, e aí cada estado vai possuir comportamentos específicos relacionados à reprodução da mídia. E a gente vai lidar isso utilizando o state. Limpando o código. Para começar. E como que a gente começa aqui, pessoal? Vocês já estão manjados, né? Começa pela interface. Vamos lá, interface. Java Interface. O nome dessa interface eu vou chamar de estado reprodução. Tá? Estado reprodução. E eu vou ter 3 métodos que vão representar os 3 estados, que é o reproduzir, pausar e parar. Tá? Void, reproduzir. Void, pausar. E void, parar. Qual que é a diferença de um e outro, né, pessoal? Reproduzir a música. Pausar, eu pauso no ponto em que ela está. Parar, eu paro a música e quando eu clicar em reproduzir, ela começa desde o começo, tá? Eu paro de vez ela. Então, é isso que a gente está implementando aqui, certo? Depois disso, classes concretas. Terminei a minha interface, classes concretas. Que classe concreta a gente vai construir aqui? 3. A gente tem que criar 3, tá? Estado reproduzindo. Estado. Estado pausado. E o estado parado. Aí. 3 estados diferentes. Ok? Lembra dessa regrinha que eu falei, pessoal? De, se eu tiver com a música em reprodução, quando eu clicar em pausar, vou ter um comportamento. Quando eu clicar em parar, eu vou ter outro comportamento. É isso que a gente vai implementar agora. Vamos começar pela limpeza do código, para início de conversa, né? Vamos lá, Samuel. Boa, boa. Parado. Se eu estou reproduzindo uma música e eu cliquei em parar, ela para e quando eu clicar em reproduzir de novo, ela começa do zero. Ela ignora onde que eu parei, ela simplesmente para iniciar de novo, ok? Quando eu vou pausar uma música, eu tenho um tempo em que eu estou pausando. Por exemplo, começou ali a música, passou 12 segundos, pausa, retomo, 13, 14, 15, 16. Estou reproduzindo a música. Parei, reproduzir de novo, começa do zero. Tá? Essa é a diferença que acontece ali nos nossos players de reprodução de mídia. Claro, não é uma regra que eu estou inventando, né? É um padrão isso daí, só para deixar claro. Vamos lá, estado reproduzindo. Vamos começar por aqui. Primeiro passo, né, pessoal? Classe concreta, implements. E aí, o nome que a gente vai implementar, que é o estado reprodução. O que a gente vai ter aqui, pessoal? 3 métodos que representam os nossos 3 estados. Então, se eu estou reproduzindo, o meu usuário, em algum momento, ele pode clicar, public void, no reproduzir. Gente, se eu já estou reproduzindo a música e o cara vai lá e me clica no botão de reproduzir mais uma vez, o que eu vou dizer para ele? Já estou reproduzindo.
Com delicadeza, né? Não sejam agressivos. Agora, se ele está reproduzindo nesse estado, override, ele clica no botão de pausar, ele acionou o método pausar, a gente verifica, olha, se ele está reproduzindo, então eu posso pausar em algum momento. Vamos pausar. Pausando a reprodução. Beleza? E depois a gente tem a situação em que eu estou reproduzindo e ele vai querer parar. Não quer mais reproduzir aquela música. Para tudo. Então, seria legal, tá, gente? A gente pegar o tempo da música e tudo mais. Mas aqui eu ia ter que criar um contador de segundos em segundos, provavelmente utilizar uma thread. E aí vai ficar um pouquinho mais complexo do que eu previa que ficasse para vocês esses exemplos, tá? Fora que o nosso tempo está curto. Então eu vou colocar só um parando a reprodução. Para a gente ilustrar isso. E faltou o tipo de retorno, né? Que é void. Perfeito. Está implementado o meu estado reproduzindo. Ok? Próximo. Tem meu estado reproduzindo. Vamos para o pausado. Mesmo esquema, pessoal. Começo implementando. Implements estado reprodução. Agora os overrides. Meu primeiro, reproduzir. E vai ser system.out.println uma mensagem. Se ele está pausado e o usuário clicou lá para retomar a reprodução, clicou no reproduzir, então, retomando a reprodução. Perfeito. Se ele clicar em pausar, quando eu estiver com o estado pausado, é aquela história, né? Já estou pausado. A maior delicadeza. E caso ele clique no botão de parar, a gente para a reprodução, né? Então, parando a reprodução. Perfeito. Só falta mais um, gente. Vamos lá. Estado parado. O que vai acontecer aqui? Sementes. Override. E o primeiro vai ser public void reproduzir. Estou ali com a música parada. E o cara clicou em reproduzir. Out.println. Iniciando a reprodução. Começa do zero. Lembre-se disso. Eu escrevi aqui. Deus o livre. Próximo. Public void pausar. Um pouco para o estado parado, o cara clicou em pausar. Aí não faz muito sentido, tá? Porque se eu estou parado, ele quer pausar uma coisa que já está parada, não é possível. Não é possível pausar. A reprodução ainda não foi iniciada, não começou. Não se estender muito. E por último, aquela situação, né, gente? Parar.
Já estou parado. Mas o cara está clicando no botão de parar. Início.println. Já estou parado. E é isso aí. Tá? É isso aí. Agora, eu tenho todos os meus estados. Mas eu não tenho o meu player ainda, tá? Então eu vou criar um reprodutor de multimídia. Vou utilizar o termo multimídia porque eu posso me referir a vídeos, posso me referir a músicas, qualquer coisa que eu esteja querendo reproduzir, tá? Então vai ter uma classe reprodutor de mídia e a gente vai ter uma referência. Deixa eu limpar aqui primeiro. E a gente vai ter uma referência para o estado atual da reprodução. E a gente vai delegar a chamada dos métodos para esse estado. Como que vai ser isso? Private, estado, reprodução. Sim, a interface, estado atual. Aí, método construtor. Reprodutor multimídia. Estado atual, igual, new, estado. Parado. Tá, vamos começar aqui com o estado parado, tá, gente? A gente tem que começar de algum jeito, então vamos começar com o estado parado. E aí, vai ter o nosso public void set estado, onde eu vou receber um estado de reprodução. E o meu estado atual vai mudar para esse estado. Okay? E para finalizar, 3 métodos. Public void reproduzir. Aí eu aciono lá o meu estado atual, ponto reproduzir. Public void pausar, estado atual, ponto pausar. E por último, mas não menos importante, parar. E ver meu estado atual, ponto parar. A gente vai ter esses estados alterando de tempo em tempo. Como que vai ficar isso no nosso código principal, para utilizar esse player? Vamos lá. Primeiro de tudo, reprodutor multimídia. A gente tem o nosso reprodutor, o nosso player aqui. Reprodutor multimídia. Aí ele. Gente, a gente começou com o estado parado, tá? Então a gente começa aqui o nosso código reproduzindo. Reproduzir. Estou reproduzindo, papapá, pauso. E aí o parar. Ok? E vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos reproduzir. Pausar. Reproduzir de novo. E parar. Aí eu acho que a gente vai ver todas as situações possíveis, tá? Vamos lá. Rodei o programa. Ó, iniciando a reprodução. Pessoal, comecei com o estado parado. Lembram? Comecei com ele parado. Coloquei para reproduzir,
iniciou a reprodução. Pausei a reprodução, tá? Pausei. Aí eu já tenho um problema, porque eu não iniciei a música até então. Depois de pausado, tentei fazer o parado, tá? Já estou parado. Foi o que ele retornou aqui pra gente. Então a gente iniciou a reprodução de novo, não é possível pausar porque a reprodução ainda não começou, a gente iniciou a reprodução e já estou parado. E assim foi indo. A gente foi chamando esses métodos para entender em que estado ele se encontra. Se, por um acaso, eu quisesse atualizar isso em algum momento, eu ia ter que aqui no meu código, em algum momento, passar essa informação. Olha, se meu estado então está reproduzindo, atualiza para tal, atualiza para tal. A gente não quis fazer a atualização dos estados, a gente quis entender em que estados nós estamos, porque é esse o objetivo desse padrão. Entender os estados em que se encontra determinado objeto, classe ou algo do tipo. Nesse caso, o nosso reprodutor, que é uma classe reprodutor multimídia, a gente sabe que a gente começou como parado e a gente consegue reconhecer isso com esses diversos cenários. Ok? Então, com o state, a gente consegue encapsular os diferentes comportamentos relacionados aos estados de um objeto em classes separadas, e isso facilita a manutenção e a extensibilidade do nosso código. Certo? Pessoal, 12 minutinhos, vamos na corrida aqui. Só mais um exemplo, só mais um que a gente precisa ver, que é o observer. Opa! Errou feio, errou rude. Calma aí. Java Weekend, Java Application. Agora sim. Observer. Finish. Pessoal, observer, observadora, um padrão que vai observar as coisas. Acho que para esse contexto, vamos fingir que a gente está trabalhando num sistema de notificação, para sair um pouquinho do que a gente já estava fazendo antes, tá? Criar um outro exemplo. Poderia ser aplicado, tá? Como um observador ali no nosso status, mas o melhor mesmo é os states. A gente vai definir aqui uma dependência, tá? Um para muitos entre os objetos, de modo que quando um objeto muda de estado, todos seus dependentes são notificados e atualizados automaticamente. Era o que estava faltando mais ou menos ali do que a gente estava fazendo no nosso state. A gente não atualizou os status, a gente só observou em que status ele está. Agora, pessoal, sim, vai vir a atualização de tudo isso. Como que a gente começa aqui? Interface. Essa interface eu vou chamar de observador. É o que faz mais sentido nesse contexto. E aqui, pessoal, void receber notificação. String mensagem. Perfeito. Agora a gente vai implementar uma classe chamada usuário que vai representar um observador, tá? Essa classe implementa daí a interface do observador que a gente acabou de criar e vai definir a lógica para receber as notificações. O usuário. O que vai ter no nosso usuário, pessoal? Primeiro de tudo, implementar a nossa interface. Depois, alguma variável para eu trabalhar, né? Aqui um nome está mais do que bom. Método construtor. Usuário string nome. Terminei método construtor, this.nome igual a nome. Terminei o método construtor, agora sim. Arroba override, para reescrever o método do meu observador, que eu defini como receber notificação. Public void receber notificação. E aí, uma string mensagem.
meu usuário recebeu ali a notificação, papapá, system.out, print ln, fulano, nome desse usuário, recebeu a notificação e aí a mensagem. Agora, interface assunto, pessoal, que vai definir o contrato para o assunto, ou seja, o objeto que possui informações e vai notificar os observadores, tá? Então, uma interface assunto, onde eu vou ter void adicionar observador. Observador. O que eu estou passando aqui, pessoal? Se eu vou adicionar um observador, eu preciso que me seja informado um observador. É isso que eu estou dizendo aqui. Aí, mesma coisa para eu remover. Remover observador, preciso que me aponte o observador para isso. E para finalizar, notificar observadores. Mensagem. Limpa. Deixar o código bem bonitinho, bem compacto, bem clean. E agora que nós temos essa interface, a gente vai implementar uma chave chamada mensageiro, que vai representar o assunto. Então aqui, new não é interface. New classe, mensageiro. Vocês verem que um sistema de notificação não é tão simples, né? Um mensageiro. E essa classe vai manter uma lista de observadores e vai notificar cada observador quando uma nova mensagem é recebida. Pense nas notificações ali do Zap Zap da vida, tá? Vamos limpar aqui. Limpar aqui. O meu mensageiro vai implementar o assunto. Afinal, essa é a proposta. E eu vou precisar de uma lista, né, gente, de observadores. O pessoal que vai ficar observando o que está acontecendo. Observadores. Public mensageiro. O que é isso aqui, gente? Método construtor. Então, this.observadores igual a new ArrayList. Não se esqueçam dos imports. Aí. Imports feitos. Agora, aqueles métodos do assunto, né, gente? Override, public void, adicionar observador. E aí o observador, de novo, tá, pessoal? Atenção com as letras maiúsculas e minúsculas. Uma é a classe, outro é o objeto, a variável que está sendo iniciada na memória, tá? Observadores, o plural eu estou usando para minha lista, que vai me dar o acesso ao método add para eu adicionar na minha lista, e aí o meu observador. Da mesma forma que eu vou adicionar, eu também quero em algum momento poder remover. Então, override, remover observador. Observador. E observadores.remove. Aí eu passo o observador que eu quero fazer a remoção. Lembrando que o método remove pertence à minha classe list, que o próprio Java implementou para a gente só está utilizando isso que já existe. Tá? Override. Public void. Era receber mensagem?
Adicionar observador, remover observador, notificar observadores. Ah, notificar observadores. Vamos lá. Notificar observadores. String mensagem. Aí entra lá o nosso for, né, pessoal? De novo, fazer um for bem simples. Não tem muito código aqui. Observadores. E o meu observador vai receber notificação com a mensagem. Por fim, pessoal, por fim, eu vou criar um último método aqui que eu vou chamar de receber mensagem. System.out.println. E aqui, ó, nova mensagem recebida. O nosso mensageiro vai sempre nos sinalizar quando tiver uma nova mensagem chegando. E aí ele vai notificar os observadores essa mensagem. Notificar observadores. Aí. Agora tá bacana. Tá tri. Vamos implementar agora a nossa classe principal. O sistema em si tá pronto, agora é só usar. Primeiro de tudo, pessoal, mensageiro. Definam o mensageiro de vocês. New mensageiro. Chama o método consultor para instanciar esse objeto. A gente já começar a usar ele. Usuário. Vamos pegar aqui dois usuários. O primeiro usuário vai ser as últimas pessoas que interagiram no chat. Vai ser o Samuel. E o meu usuário 2 vai ser Anael. Aí, o mensageiro vai adicionar esses dois usuários como observador. Então, tá lá o observador, usuário 1, observador, usuário 2. Tem os observadores adicionados, o mensageiro vai receber uma mensagem. Olá, seja bem-vindo. Aí depois, Samuel não gostou das mensagens que ele está recebendo. Ele não gostou mesmo. Então, Samuel pediu para ser removido. Remover observador. Vamos remover o Samuel que está representando o usuário 1. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí, usuário 1. E a gente vai mandar uma outra mensagem. A gente vai seguir mandando mensagem. Mensageiro ponto receber mensagem. Sabia que o Samuel saiu do grupo? E é isso daí. Vamos executar e ver se está funcionando, pessoal. Ó, nova mensagem recebida. Olá, seja bem-vindo. Samuel recebeu a notificação e o Anael. Ô, headset bom. Aí, voltou. Samuel recebeu a notificação, Anael recebeu a notificação. Aí, o Samuel não gostou muito do grupo, viu que não está produtivo, resolveu sair, tinha mais coisas para fazer. Então, uma nova mensagem chegou. Sabia que o Samuel saiu do grupo? Essa foi a mensagem enviada. E aí o nosso observador, né, Samuel Anael, recebeu a notificação. Olha, sabia que o Samuel saiu do grupo? E foi isso aí, pessoal. Mais ou menos como a gente estivesse conversando aqui com um bot, né? O nosso mensageiro funciona mais como um bot que vai estar transmitindo as mensagens e depois, posteriormente, jogando para todo mundo como se fosse um spam. Certo? Turma, eu tava com muito medo de esse momento online ficar extenso demais, mas felizmente deu tudo certo, deu para ver todos os padrões. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que os padrões do projeto, a gente já pôde ver em várias situações, que são soluções testadas e comprovadas aqui pela gente,
para solucionar problemas comuns de design de software. Eles fornecem abordagens, diretrizes para resolver esses problemas e aí promovem a reutilização das soluções de forma eficiente. No entanto, contudo, todavia, porém, nem todos os padrões são adequados para todos os tipos de projetos. Alguns padrões são mais adequados para projetos de grande escala e complexidade, enquanto outros são úteis em projetos menores e vai ter projeto que padrão nenhum vai se enquadrar, tá? E não tem problema, tá tudo bem. E além disso, tá? A escolha dos projetos, dos padrões de projeto a serem aplicados, vai depender do contexto e dos requisitos específicos do projeto. Então, não esperem chegar no mercado de trabalho tendo que aplicar todos esses carinhas, nem realizar as próximas atividades, além da atividade número 3, aplicando todos esses carinhas, porque vai ter casos e casos, ok? Os padrões podem trazer benefícios significativos, maior flexibilidade, reusabilidade, extensibilidade, essa palavra que é referente à manutenção, manutenibilidade, acho que é mais ou menos assim a palavra, mas questão de manutenção e legibilidade do código, pessoal. A gente viu que aqui nos nossos métodos main, a leitura ficou muito clean, tá muito bonito da gente ler o código. Claro, olhando para a estrutura, meu Deus, quanta classe, quanta interface, seria interessante te organizar isso numa estrutura de projetos mais adequado, mas aí é outro assunto, tá? Aí a gente entraria em questões de padronização de estrutura de projeto e não padrões de projetos orientados a objetos, ok? Gente, tranquilo até aqui. Quem não fez a atividade número 3, está se sentindo mais tranquilo para realizar ela? Eu sei que é difícil, tá, gente? A gente pegar todos esses conhecimentos, absorver de uma vezada só e já sair aplicando esses padrões. É uma coisa com o tempo, tá? Não se cobrem tanto nesse sentido. Todos esses códigos, já falei para vocês, vou colocar no nosso repositório lá do GitHub. Então, passei o link para vocês há tempos atrás. Quem não tiver, vou passar aqui mais uma vez no chatzinho. É assim que eu tiver publicado a gravação, eu vou estar disponibilizando também ali o projeto para vocês, meio que simultaneamente, tá? Para não chegar o pessoal do nada lá já começar a baixar os projetos sem ver a gravação antes, que sirvam de incentivo. E caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem nos chamar no Fale com o Tutor. Combinado? Pessoal, muito obrigado pela participação. Um bom feriado para vocês. Se cuidem, bons estudos e até semana que vem. Forte abraço. Fui!